Fala pessoal, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Hoje um podcast diferente, hoje vamos falar de política. A partir desse momento, a gente vai abrir um espaço aqui no podcast Denilson Show com Chico Garcia para a gente falar sobre política do clube, né? Alguns clubes vão entrar nessa fase de eleição e a gente vai entrevistar aqui alguns dos candidatos, então não se surpreendam, porque é um podcast mais técnico, se pode dizer assim, né, Chico Garcia? Pode ser. Agradecer a nossa patrocinadora Master, KTO, que está com a Liga do Milhão, o maior campeonato de apostas do Brasil. Melita, que é a nossa parceira aqui também no podcast. E já chegamos a 950 mil inscritos no canal do Denilson Show. Então, obrigado pela moral com o podcast e siga se inscrevendo no canal. Chico Garcia, Fala tu. Hoje especificamente, a gente está recebendo um dos candidatos à presidência do Grêmio, um time que você tem, nutre um sentimento muito positivo, um torcedor do Grêmio. Fique à vontade para fazer as honras da casa. Mais um podcast, meu parceiro. Mais um, meu irmão. Tudo bem? Tudo certinho. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser um pouco diferente, mas importante nesse momento em que o Grêmio, ou como outros clubes também, estão vivendo esse cenário visando, né, os próximos anos, né? O Grêmio está vivendo uma transição, então vai ser importante ouvir aqui os candidatos, os principais candidatos à presidência do clube, no pleito que acontece agora, final de outubro, início de novembro. Com vocês, ele foi vice-presidente de futebol da gestão, Alberto Guerra, e um cara que de imediato ganhou um carinho do torcedor, especialmente por alguns feitos. Um deles, nada mais, nada menos do que a contratação do uruguaio Luizito Soares. Não tenho dúvidas em falar que foi a maior contratação da história do Grêmio, do futebol gaúcho, e uma das maiores do futebol brasileiro. Você falou, foi o Barcos. O Hernan Barcos? Esse fez gol lá também, foi bem. Mas o Soares eu acho que é um pouquinho maior. O Soares é um pouquinho maior. Paulo Calef, seja bem-vindo. Tudo bem, Chico? Parabéns, Valeu. Paulo. Bem-vindo ao podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Obrigado, Prazer Denilson, te receber Chico. aqui. Obrigado pelo convite, a quem nos assiste. É uma satisfação estar com vocês, mas fazer uma resenha que a gente vai introduzindo ideias, especialmente para a torcida do Grêmio, que estiver nos acompanhando. Especificamente, né, esse podcast ele vai ser, obviamente, sobre o Grêmio, sobre o clube, sobre o torcedor, sobre esse sentimento do torcedor. Como a gente está fazendo um podcast voltado à questão política do clube, visão futura, a gente vai, de alguma forma, tentar manter o padrão de tempo do podcast, porque também a gente vai receber o outro candidato num outro dia. Então a gente vai tentar fazer muito similar o tempo do nosso podcast. E para começar, futuro presidente ou não, a gente queria saber um pouquinho mais desse sentimento. Quando começa esse sentimento gremista dentro de você? Denilson, isso daí o Chico sabe bem, tu nasce, né? É uma coisa que passa de pai para filho, pai para filha. O Grêmio, eu costumo dizer, a gente não explica o Grêmio, a gente sente. Então, sou completamente aficionado por esse clube. Desde os 6 anos eu tenho a minha primeira lembrança no saudoso Estádio Olímpico. Eu estreiei lá como profissional. Eu estreiei lá como profissional. Grandes jogos, cara, meu companheiro de Grêmio sempre foi meu irmão mais velho, o Ângelo. Pai, ele teve um momento conosco, mas aí não acompanhou muito a loucura dos filhos. E sempre fui um torcedorzão, velho. A vice-presidência de futebol, assim, realmente caiu no destino, nunca ambicionei nada político, participação absolutamente afastada, mas tenho muito orgulho aí de ter contribuído com o Grêmio de uma maneira que ficou bastante enraizada aí na história do nosso clube. Mas assim, a tua vida de torcedor, e tu seguiu uma carreira no direito, né? Isso, sou advogado. Na questão jurídica e tal, e isso ficou... digamos assim, num hobby, na questão de ser torcedor, né? Quando é que vira isso? Que tu começa a entrar para uma parte do clube ali, como conselheiro? Isso é importante até, Chico, explicar, porque tem alguns clubes que quem exerce cargo de diretivo é remunerado.
Não é o caso do Grêmio. Então, presidente, vice-presidentes, o VP de futebol, que era a minha posição, são abnegados. Só o executivo, né? Que é só os executivos que trabalham. Acabou tendo uma confusão com isso, porque eu fiquei muito vinculado à contratação, especialmente do Suárez. E à época o Grêmio... O pessoal achava que tu era remunerado? Tinha algumas pessoas que achavam que eu era o executivo que tu era o do executivo. clube. Mas eu era um agente político. Ok. Eu ingressei no Conselho Deliberativo do clube no ano de 2022. Foi a minha primeira participação efetiva na política do clube. Ainda, né? Mas é isso. Eu sou mais trabalhador do que político. Antes Paulo, dessa conexão já dentro de algumas tomadas de decisões dentro do clube, de 22 para cá, se pode dizer dessa forma, até esse momento, um torcedor apaixonado pelo clube, de acompanhar os jogos do Grêmio, de viajar para ver os jogos. Viajar com o Grêmio, conheci um monte de países por causa do Grêmio. Fui lá para o Mundial de 17. Tenho tatuagem no Grêmio que eu fiz aos 20 anos, porque meu pai não deixava eu fazer antes. Então, assim, cara, é um negócio maluco mesmo. E não se associa muito a figura do dirigente com um torcedor que vem de respaldo, mas é justamente isso que me aproxima da torcida do Grêmio, é que os caras sabem que eu sou um deles lá. Não sou engomadinho, não tem frescura, comigo o papo é reto e eles podem ter certeza que o nosso projeto sendo eleito, o torcedor do Grêmio vai estar representado e nós vamos botar o Grêmio a disputar com quem ele sempre disputou. E nos últimos anos, aí, por uma série de circunstâncias, a gente parece ter esquecido o tamanho do Grêmio. Na tua campanha, né, no teu jeito de se expressar, de falar com o torcedor, você tem uma verve bem de uma personalidade forte, de não, eu vou fazer, eu vou falar e tal. Uma verve, irmão. Uma verve. Tá bonito isso. Isso é teu, isso veio sempre foi na tua carreira no direito também, não sei qual é a tua especificidade e tal, mas isso foi sendo construído? Não, Chico, eu sou filho do meu pai, né? Então, essa é uma informação importante. Para quem está assistindo lá, meu pai, eu sou o retrato do meu pai em termos de personalidade, uma personalidade mais sanguínea, o fruto não cai longe do pé, né? Mas também, por outro lado, a retidão e não aceitar desvio de conduta de forma alguma. Isso é algo também que o ambiente do futebol, com diversas situações que a gente acompanha hoje em dia, é um recado bem importante de se ter. Inclusive, um dos meus futuros vice-presidentes é o corregedor-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é para já mandar recado que a gestão vai funcionar num ritmo que é intolerável desvio de conduta. A paixão ainda da gente começar a falar realmente da tua candidatura à presidência do Grêmio, o futebol estava nas tuas veias? Futebol, quando eu digo nas tuas veias, tinha um desejo de jogar futebol? Jogou na base do Grêmio, alguma coisa nesse sentido, ou era só uma paixão torcedor? Eu até tentei. Faltou um ingrediente ali, entendeu? Faltou um detalhe. Um detalhezinho ali. Uma canhota mais habilidosa, uma coisa assim. Normal. Não, fala a verdade, né? Eu tava lá torcendo pelo meu time sempre. Colecionador de camisas do Grêmio. Qual é teu ano de nascimento? 82. Então, bom, eu sou 81, então a gente pegou uma geração ali, 80, 90, maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu digo, a gente fazia apostas no colégio lá, né, Chico? Eu estudei no Rosário. Entendi. Tu que conhece lá Porto Alegre. Meu pai jogava nas quadras do Rosário lá. Pois então. Toda sexta-noite. Lá eu não apostava se o Grêmio ia ganhar o jogo com meus colegas. A gente apostava quanto ia ser o jogo, o resultado da vitória do Grêmio. Aí. São Paulo muito foi vitimado no teu tempo lá também, né? Nos anos 90 ali, era bem filho São Paulo. Quando eu brinquei. A minha estreia como profissional, meu primeiro jogo como profissional, foi um Grêmio e São Paulo, no Antigo Olímpico, que eu lembro de uma passagem, isso foi antes da pandemia, se eu não me engano,
A gente foi fazer um trabalho em Porto Alegre e de repente a gente passa com o carro. Na hora eu falei, mano, para o carro, para o Nas carro. ruínas ali, né? Para o carro. Aí Infelizmente, as pessoas que estavam nas comigo, ruínas. Fabrício, a Greta estavam comigo, por quê? Eu falei, puta, mano, passou um filme na minha cabeça. Porque eu com 17, 16, 17 anos, faço a minha estreia lá, com o Grêmio, o lateral era o Itaqui, se eu não me engano, o lateral Itaqui. direito era o Itaqui. Sim. E eu não vou lembrar exatamente o time do Grêmio, vocês podem Isso me era ajudar nessa 98, época, por aí. 98, não, antes, 95, 96, por aí. Ah, é? É, Sim, 95. Mike 5, 6 era o Arce, lateral. Já era o Arce? Já era. Ah, mas depende, podia ser um Porque time eu- reserva. eu- também. eu acho que era o porque Marco foi, Antônio. Hoje é a Sul-Americana, era a Comembol. Isso. Era a Comembol, que hoje é a Sul-Americana. Então eu falei, e o estádio estava meio abandonado. Eu olhei e falei, caramba, me trouxe uma lembrança. Falei, mano, eu fiz meu primeiro jogo aqui, então você ainda mais novo do que eu. Você já vivia o Grêmio Já, nessa total. época, né? E era um Grêmio muito competitivo já Tá louco, nesse período, né? protagonista. Cara, total. E tem uma relação aí espiritualizada com o Grêmio também. Eu tinha Na verdade, ele não era nem um tio direto, ele era casado com a irmã da minha mãe. E ele faleceu no dia 15 de dezembro de 95. E ele tinha um hábito de ficar com um cachimbo na boca, ele não fumava. Mas ele ficava sempre com aquilo na boca, assim. Quando ele faleceu, eu vou na casa dele, a minha tia fala, escolhe uma lembrança dele. E aí eu vim e peguei o cachimbo. E o Grêmio joga a final do Campeonato Brasileiro de 1996 no dia 15 de dezembro, quando completava 1 ano. E aí eu não tive a menor dúvida, eu levei o cachimbo comigo pro jogo. Lá pro Olímpico, a gente tinha que reverter 2-0 contra a Portuguesa. Eu não vi o segundo gol do Ailton, de canhota, que eu estava ajoelhado no Olímpico rezando com o cachimbo. Caraca, forte. E desde aquilo ali, cara, todas as finais do Grêmio eu levava o cachimbo. Aí eu aposentei ele depois do Boca lá, que daí eu disse, não, deixa descansar. Mas é isso que eu falo, o Grêmio não... O Grêmio tu não explica, tu sente o Grêmio. É um negócio muito forte, muito não é só errado. trabalho, né? Não é só... Não é. Legal. Ô, Calef, a gente sabe a representatividade de um presidente de um clube do tamanho do Grêmio, ela gera uma exposição muito grande, inclusive pessoal. E tu deve ter sentido, sem ser presidente, já quando participasse da gestão do Guerra, por todo o protagonismo que tu tivesse. Eu queria saber, assim, como é que tá a tua vida profissional, como é que tá a tua vida familiar, como é que tá a tua vida pessoal, porque tu sabe que a partir de janeiro, se você for o presidente, realmente há uma dedicação ali que engole a gente, né? Você é absorvido por uma demanda muito grande. Como é que tá essa parte aí? Tá tudo combinado aí com os pares aí? O maior complicador para mim, Chico, é que eu sou pai de 3 crianças pequenas, né? Então, eles já circulam no ambiente do colégio. Entendi. E ficam ali, aqueles lá é filho do Calef. Isso é importante. Então, isso é a única coisa que para mim é realmente cara. Uhum. O resto tudo a gente ajeita, não tem problema nenhum. Eu conto com o apoio da minha família nessa assistência com os meus filhos, a minha namorada, que me ajuda muito, Eduarda, beijo, te amo. Renovou agora. Acabou viu? de Fez renovar. a média já. Acabou de renovar, Bacana, papai. pronto. Tamo junto. Então, assim, isso é o que pega, é essa exposição para eles ali, que eles vivenciaram um pouco na minha passagem pelo futebol, mas tu teres o compromisso ali de realmente ser o linha de frente do clube, porque é assim que eu entendo que o presidente deva ser, ele tem que dar respaldo para a equipe trabalhar com tranquilidade. E aí vem desde os executivos de gestão, aos meus pares do conselho de administração, mas fundamentalmente jogadores e comissão técnica. Os caras têm que saber que esse presidente vai nos abraçar. Nós vamos trabalhar tranquilo aqui. Não vai ter pressão externa, não vai ter 1, 2, 3, 4, 5 jogos e crise, vamos trocar todo mundo e ninguém mais serve. Isso daí é compromisso que tem que se ter com uma instituição do tamanho do Grêmio. E a vida profissional, assim, porque vai ter que dar uma pausa nos teus negócios. Cara, aí, tá tranquilo, a questão ali
do futebol, já experimentei bem como é que funciona. E algo lamentável até, porque eu acho que um presidente ele deveria ser remunerado e bem pelo cargo que exerce, mas sei que não funciona num clube associativo, né? Então você tem que estar dedicado e, enfim, tem que ter uma estrutura consolidada em volta, né? Ninguém está me convidando para ir lá, Chico. Estou indo para cumprir uma missão e essa missão vai ser cumprida com homenagens a todos os grandes dirigentes que passaram e fizeram a nossa história tão grandiosa. Eu vou seguir o ensinamento dessas pessoas, hein? Antes da gente começar a falar do principal motivo da tua vinda aqui, de você... Legal até que essa conexão com o Grêmio, eu acho que o torcedor se identifica muito com quem tem esse sentimento pelo clube e não só tá ali por uma questão de remuneração, de trabalho, de resultado, mas mostra que tem um coração gremista, né? E tem uma tradição dentro da família, a história do marido da tua mãe, né? Da minha tia. Da tua tia. Isso. É uma história que eu acho que muitos brasileiros, no modo geral, aí saio do campo torcedor, se identificam, né? Muito torcedor tem esse sentimento, algum objeto que relembra alguma fase boa dentro do estádio acompanhando o futebol. Fazer Melita, que é a nossa companheira aqui no podcast Denilson Show, com o meu parceiro Chico Garcia, e uma novidade da Melita, porque a Melita se torna o café oficial do Real Madrid. O maior clube do mundo para alguns, o time mais vencedor da história para outros. Mas o mais importante é que a Melita passa a ser patrocinadora do Real Madrid, o café oficial do Real Madrid. E um detalhe, Chico Garcia, não só para o masculino, para o futebol masculino, mas também para o futebol feminino. Interessante, né? Que espetáculo. Parabéns, Melita. Teremos a Copa do Mundo Feminino aí em 2027 aqui no Brasil. Futebol feminino cada vez mais em voga. E a Melita está patrocinando aí tanto o masculino quanto o feminino. Real Madrid, Melita, café, resenha, futebol, isso que é parceria, né? Então a gente está aqui para te oferecer, inclusive, um cupom de desconto lá no site da Melita, melita.com.br. O QR Code está na tela aí também. Você pode acessar o site e... acessando o nosso cupom, colocando o nosso cupom, né? Melita Show. Melita tem 2 T's. Melita Show, 10% de desconto em todo o site. 10% de desconto. 10%? 10%. Aumentaram? 10%. Ô, louco, Começou Melita. com 5, já estamos em 10. 10% de desconto para você se abastecer de cafés e acessórios, como essa caneca linda aqui, para você ter em mãos e tomar o seu cafezinho especial. E frete grátis em compras acima de R$250. Melita desperta você para sentir mais o esporte. A gente começa com 5% e chegamos a 10%. Aí, ó. Eles vão apelar com a gente se a gente pedir mais, né? Não vamos pedir. Tá bom, vai. Também você que acompanha o podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, já sabe da nossa parceria com a Melita. Vale reforçar que a Melita é o café oficial do Real Madrid. Não só do time masculino, mas também do time feminino. A gente vai conversar com o candidato à presidência do Grêmio também sobre o futebol feminino do Grêmio, para ver as ideias dele. A gente está chegando a quase 20 minutos de bate-papo. E Chico Garcia, você como gremista, o Brasil já sabe que você é gremista, porque você já externou isso, né, no jogo aberto. Aqui eu posso, né? Lá Aqui no Sul você... era mais difícil de falar. A tua visão futura do Grêmio para essa nova gestão que vai vir? Na verdade, eu tô sentindo falta de um protagonismo que nós já tivemos, e eu sei que o futebol ele ficou muito caro, eu sei que o futebol inflacionou demais, mas eu tenho medo da gente se apequenar, da gente ficar para trás, da gente aceitar essa realidade, né? De que, enfim, o futebol brasileiro vai passar por uma espanholização de ser Palmeiras-Flamengo e de repente alguns periféricos, né? Um Botafogo com investimento que chegou no ano passado, um Cruzeiro que daqui a pouco pode brigar, e a gente com as nossas próprias mãos, né, com uma dificuldade um pouco maior. Eu tenho medo disso. Eu imagino que a ideia seja vencer isso também, né, Calef, com o momento atual do Grêmio. Não, Chico, o Grêmio, esse é a grande pilar da nossa candidatura, é fazer o Grêmio ser um clube autossustentável. O Grêmio não pode depender de investidores pagando contas mensais do clube, vir tapar buraco de fluxo de caixa, que nem nós tivemos nessa semana. A diretoria não tinha como pagar os salários dos atletas
e vem um investidor fazer isso. O Grêmio não pode depender de CPF, o Grêmio é muito grande. Então nós temos alguns planos, e aí passa por investimento nos executivos de gestão, porque ainda que nós tenhamos a figura do conselho de administração, que é um presidente e 6 vice-presidentes, que é previsto pelo estatuto do clube, todos abnegados, o Grêmio hoje tem uma estrutura profissionalizada. O Grêmio tem CEO, o Grêmio tem o financeiro, o Grêmio tem o seu gerente de marketing, de comunicação, o advogado contratado, e nessa linha é que nós vamos potencializar o clube. Então, aqui a gente está trazendo para ser o nosso futuro CEO, o ex-CEO da maior rede de postos do Brasil. Não sei se eu posso falar o nome aqui ou não. Pode falar, fica à vontade. Pode ficar à que vontade. É dos postos Ipiranga. O Jerônimo Santos, ele foi o criador do conceito multisserviços de postos no Rio Grande do Sul, ou seja, quando a gente só abastecia o carro, o Jerônimo criou a figura da loja de conveniência, vem o AMPM, ele criou quilômetros de vantagem, o Pergunta Lá no posto Ipiranga, que se tornou um case de muito e sucesso, hoje o programa de benefícios e fidelidade com mais inscritos no país. E a gente está falando de um posto de gasolina, com todo respeito, apesar da potencialidade da marca do Grupo Ipiranga. Mas o nosso futuro CEO, Jerônimo, ele já transformou o quilômetros de vantagem em gols de vantagem. Então, o que quer dizer isso? O torcedor do Grêmio, ele vai nas suas compras do dia a dia, e é torcedor mesmo, ele vai ter até 8% de desconto, o associado até 15% de desconto, nas suas compras ali de abastecimento de combustíveis, no supermercado, nas farmácias e todos os estabelecimentos comerciais que forem parceiros do Grêmio. Isso muitos clubes têm, a concessão do benefício de desconto para a sua torcida. O que é inovador, e aí se inspira na plataforma do Grupo Ipiranga, é que 5% do que for gasto pelo torcedor do Grêmio vai ser direcionado para o clube. Então, a gente trabalhando numa média de que em torno de metade da torcida do Grêmio se inscreva nisso, porque não tem custo, não tem mensalidade, não tem nada. Não precisa comprar a camisa, que é uma fortuna, é as compras do dia a dia. Sim. Mas está inscrito na plataforma, chegou na hora do pagamento e vai dizer ali, sou sócio do Grêmio, sou torcedor do Grêmio. Essa renda a gente estima ela em até 300 milhões por ano. Caramba. Então, uma coisa testada, não é uma invenção, é o criador do maior programa de benefícios do país que está desenvolvendo isso em prol do Grêmio. Isso é um dos passos para trazer ainda mais o torcedor do Grêmio. Aumentar ainda mais o número de torcedores. Traz engajamento, Denilson, cria novas receitas, que é o grande desafio do futebol brasileiro hoje. A gente não para aí. Nós vamos desenvolver a Grêmio Studio. A Grêmio Studio ela vai ter a transmissão que já foi divulgado isso, de jogos do clube. Quem quiser conhecer todos os nossos projetos, eles vão ser sistematicamente apresentados até a eleição na minha rede social, que é @pauloSPCalef, tá? Todos os projetos estão lá, todas as explicações. A Grêmio Studios é muito legal essa sacada. A gente vai fazer em parceria com uma produtora aqui de São Paulo, que o dono é gremista, fanático também, que é o Pepe Mendina, um abração para ele. Ali a gente vai produzir conteúdo, vamos produzir séries exclusivas. Sim. Isso gera novamente engajamento, gera patrocínios novos para o clube e fundamentalmente gera a receita do YouTube, que vocês sabem bem como isso é importante e incrementa na receita. E tem dentro dessa questão digital, tem um sentimento para o torcedor gremista de que aquilo é dele, pertence a ele, porque são só conteúdos que envolvem a história do Grêmio. O slogan do projeto, Denilson, é o Grêmio com você aonde você estiver. Exatamente, exatamente. Para a gente não mudar, Chico Garcia, o que a gente tinha
combinado no nosso podcast especial em relação à política e o futuro presidente do Grêmio, a gente vai começar com uma pergunta. A gente vai colocar a pergunta de um convidado e aí a gente começa a dar... Enfim, já começamos, mas a gente dá sequência para esse bate-papo político em relação à presidência do Grêmio. Coloca aí a primeira pergunta para o Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, falo aqui de São Paulo. E a minha pergunta para o Calef seria em relação a esse novo nome que está sendo comentado. A gente compara muito, né, coloca na mesma prateleira do que o Soares, nível de contratação, e lembrando que a contratação do Soares lá na pré-campanha já tinha sido enviada uma carta de apresentação mostrando sobre o Grêmio, o interesse, o famoso PPT da cidade ali, apresentando tudo mais. E eu queria saber se essa nova contratação, então, que é especulada, ela anda nessa mesma linha de negociação, se já foi enviada uma carta de apresentação, ou se a gente ainda está naquela fase de análise ainda sobre esse jogador, ou se ela já está evoluindo, como é que está essa situação. Bom, essa foi a pergunta do Gabriel, e essa é a pergunta, né, Calef? É a pergunta que todo torcedor está se fazendo, porque o Calef, quando divulga a campanha, né, ele tem o foco direcionado ao futebol, que é o que adere o torcedor mesmo, né, o torcedor quer um time competitivo, e na tua apresentação lá, estava lá, traremos uma estrela mundial, traremos um jogador, né, e como tu tens o crédito, né, de ter participado efetivamente da contratação do Soares, o torcedor não sonha baixo, né, não sonha pouco. Eu também ouvi recentes entrevistas em que tu dissesse que, enfim, deu indícios de que o nome desse jogador, ele digamos assim, planetário. O que tu pode responder para o Gabriel aí, para os torcedores? Um abraço, Gabriel, obrigado pela pergunta. É um nome planetário, está seguindo, Gabriel, a mesma linha aí que tu fizesse referência, já conversamos, o vídeo está em produção, um vídeo de apresentação do projeto, apresentação do país, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do clube, para que também... Ou seja, ele precisa se inteirar um pouquinho das coisas precisa saber, do país. Mais do que o resultado esportivo, Chico, que é a primeira premissa de uma contratação dessas, o atleta tem que vir aqui sabendo que ele não vai ser um boneco de marketing. Ok. Que ele vem para primeiro desempenhar a atividade dele numa liga que é extremamente competitiva, que é a brasileira. Esse é o pilar. Agora, nós lá no Rio Grande do Sul, tu sabes bem, a gente tem uma cultura muito identificada, a nossa gente funciona diferente no abraço ao clube. E o jogador que vai atuar no Grêmio precisa ter essa compreensão e eu tenho certeza que esse atleta vai aderir nessa linha como foi o Luis Soares. Porque o Soares tinha tudo isso, né? Porque até a cultura era próxima, né? Ele vestia a celeste, que é uma das cores do Grêmio também, vestindo a camisa da seleção uruguaia. Ele é de uma região ali em que a gente divide o gosto pela carne, pelo chimarrão, a língua é parecida. Então, assim, tudo facilitou no anúncio do Soares, né? Essa vez é um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho mais complexo. A gente vai tentando, né? Mas tu vai dar risada. Tô tu tentando, vai dar risada. rapaziada. Viu só? Eu tô Presidente, tentando. a gente sabe que dentro, por experiência de ter jogado futebol, convivido dentro de vestiário, eu tinha, obviamente não tinha o discernimento que eu tenho hoje da vida profissional e pessoal, um afastamento com os diretores, com os representantes dos clubes, presidentes, diretores e tudo mais. Qual é a tua conduta em relação a essa aproximação dentro do elenco, né? Porque eu imagino que a receita de um clube do tamanho do Grêmio, sei lá, 80%, 85% é o campo, é o futebol masculino, é o resultado. Essa tua relação com o grupo, nesse período que você teve no Grêmio, como é que é essa tua relação com o grupo? Que eu acho que é importante o profissional, nesse caso, saber, né? Aí eu tinha muita atividade dentro do vestiário ali, Denilson, porque foi justamente isso que, inclusive, me aproximou rápido do Renato, que era no sentido assim, eu tenho como contribuir contigo muito em fazer essa gestão aqui, para que tu possa o Renato é muito bom nisso, né? Para que tu possa ter o teu foco mais ali na questão técnica. Funcionou bem, eu mantenho relação com diversos atletas
Isso é que importante. estão lá no clube, mas que também já saíram, já tomaram outros rumos nas suas carreiras. É fundamental, como eu disse anteriormente, quem sustenta o trabalho é a comissão técnica e o grupo de jogadores. E eles precisam saber que o presidente, a diretoria, os profissionais do departamento executivo, gerente, coordenador técnico, que está todo mundo abraçado na ideia. E o futebol, Denilson, tu sabe melhor que ninguém, ele normalmente não tem o seu resultado imediato. Sim. Então o nosso compromisso é com o Grêmio protagonista. O Grêmio vai voltar a disputar aquilo que o torcedor está acostumado. Título eu não vou prometer. Sim. Título eu não vou prometer, Tá porque certo. isso não tem cabimento fazer no nível que nós temos hoje no futebol brasileiro. Se quer o Palmeiras, Flamengo, Abel Ferreira não promete título para a sua torcida. Mas nós vamos prometer empenho, dedicação e que o torcedor vai com orgulho para dentro da arena assistir o nosso time. Mas isso passa por unidade. O clube tem que ter unidade, tem que ter tranquilidade para desenvolver o projeto em todos os setores, mas fundamentalmente os profissionais do futebol, para que aí sim, ao longo dessa caminhada de 3 anos, nós venhamos a conquistar um grande título, que é o nosso objetivo. Eu sei que enfim, é difícil falar sobre uma projeção para daqui a alguns meses, mas também é anseio do torcedor sobre a comissão técnica. Está lá o Mano Menezes fazendo o trabalho dele, tem contrato até o final do ano. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre manutenção dele ou não. Falou-se, não sei quem, de onde saiu essa informação, confesso que eu não sei de onde surgiu, mas a gente recebe tanta coisa, né? E de que o Renato Gaúcho estaria disposto a voltar em 2026. Claro que isso chega nos candidatos também. E ele também é um nome que tem aderência com o torcedor. Tem possibilidade do Renato voltar? O Mano vai permanecer? O que tu está pensando em termos de comissão técnica? Vamos lá, vamos começar pelo final. O Renato, ele teve, Chico, tu acompanhou muito isso de perto, um desgaste muito grande no ano passado. Desgaste com o torcedor, desgaste com a imprensa. O Renato, na minha opinião, ele não estava pronto ainda para voltar para a atividade dele de treinador. Ficou claro no Fluminense, apesar de uma arrancada boa. Depois, o nível de estresse e impaciência que ele está já com o ambiente do futebol fez que ele surpreendesse a todos numa coletiva e saísse. Então, não é momento para o Renato. Eu entendo que, pessoalmente, o Renato deva, para a cabeça dele agora, aproveitar, né? Aproveitar o chopinho, aproveitar ali o futevôlei dele. O cachorro. Ele está falando muito do cachorro dele agora. Não sei se o Denilson tem habilidade suficiente para ser convidado. Né? Futevôlei? Renato não se ele joga mais batida, tênis, né? ele gosta mais de tênis do que futevôlei. Então, Eu tô mais pra... O tênis. Não, eu perguntei até pela relação que tu disse que construiu com o Renato no vestiário. Né? E o que a gente não deve misturar, Chico. A gente não deve misturar. Tu ter bom relacionamento e amizade não é certificação de que quando tu estejas numa posição de dirigente do clube, necessariamente determinado profissional vai estar lá. Em relação ao Mano Menezes, eu tenho muito respeito pelo Mano. O Mano é o treinador do Grêmio e eu não vou fazer qualquer apontamento específico sobre permanência ou não do Mano nesse momento. Não faz nenhum sentido isso. O clube depende do trabalho do Mano. Eu vou conversar com o Mano ao final do Campeonato Brasileiro e ali nós vamos, olho no olho, ter essa tratativa e, posteriormente, o torcedor e a imprensa vão ser cientificados da decisão, mas a gente tem que ter muito resguardo agora, tanto em falar de comissão técnica, quanto também falar em grandes reformulações do elenco, porque daí o Denilson sabe bem. Sim. Tu vai estar trabalhando com esses caras logo ali adiante. Claro, gera uma instabilidade. Tu gera uma instabilidade, daqui a pouco tu diz uma coisa e tu não cumpre, os caras já ficam lá, pode se atraírem. Não dá para confiar. Então, assim, todos os jogadores que estão lá estão entregando o seu máximo, são ativos do Grêmio, inclusive para negociações futuras, seja porque a comissão técnica e direção entenderam que determinado ciclo possa ter se esgotado, quanto também pode surgir uma proposta
financeiramente mais atraente para o atleta, o discurso público, essa tratativa, não acrescenta em absolutamente nada. Você respondeu a pergunta que eu ia te fazer, que é em relação ao teu olhar para o elenco que o Grêmio tem hoje. O Grêmio hoje joga na parte de baixo de um campeonato brasileiro, muitas rodadas correndo ali na esteira, né, sem sair do lugar, mas você já respondeu que não vai fazer uma mudança drástica dentro do elenco, se caso você consiga ser o presidente. Olhando para o campo financeiro, você na tua primeira resposta em relação ao digital, remuneração, né, para o clube, o Grêmio tem uma dívida hoje de quase 600 milhões, não vou falar exatamente o número, mas deve estar em torno por aí de 600 milhões. O planejamento para tentar ir diminuindo isso já tem mais ou menos mapeado, desenhado na tua cabeça, na tua gestão? Implementação de processos, Denilson, de governança, de gestão, que façam o clube, seus colaboradores, ter mais proatividade no desempenho das atividades. O Grêmio precisa cortar custos, obviamente. Nenhum clube reduz o seu endividamento sem cortar na carne, tem que fazer isso, mas nós temos o compromisso de não afetar a atividade fim do clube. Então nós vamos fazer as medidas administrativas que têm que ser adotadas, mas pensando muito em produção de novas receitas e mantendo um elenco competitivo, que ele vá a cada janela de transferências incorporando mais qualidade. Nenhum elenco do país é fechado. Exato. Nem os dois expoentes que nós temos hoje, Flamengo e Palmeiras, eles têm os seus elencos fechados. Pelo contrário, estão sempre renovando, reformulando. Daqui a pouco tu te deparas com uma lesão, tu não tem o que fazer, vai perder. O que aconteceu com o William agora. Exato. Então, assim, tu vende um Gerson, tem que repor. Então o compromisso é com um elenco competitivo, mas em paralelo agir, promover um choque de gestão que o Grêmio precisa há muito tempo. É por isso que nós estamos trazendo executivos experientes, como o Jerônimo, eu referi, CEO do Grupo Ipiranga, mas também um financeiro, que ele teve atuação em grandes grupos econômicos do agronegócio do país, uma pessoa acostumada com grandes operações financeiras, que é o César Lindemeyer, um executivo altamente experiente para enfrentar a questão financeira. Sim. E também na linha de que o Grêmio deve incorporar o business futebol, definitivamente, nós vamos trazer o nosso futuro gerente de operações, que é uma vaga sequer existente hoje no clube, de uma multinacional esportiva, um profissional com mais de 20 anos no mercado, acostumado com a organização de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, para trazer essa visão corporativa, mas focada no business futebol. A gente tem o entendimento de que com o engajamento do nosso torcedor, sim, que é a torcida mais fiel do país, e que isso quer dizer? Não é bairrismo. O gremista não tem segundo time. Nós temos as torcidas aí de Corinthians, de Flamengo, elas são muito espalhadas, mas sempre por regiões que tu divide essa paixão. Sim, são clubes nacionais que às exatamente, vezes tem um time local ali. O Grêmio não. O Grêmio, tu é gremista. O Grêmio tem 10 milhões de torcedores absolutamente aficionados. E a gente precisa trabalhar essa paixão. O torcedor do Grêmio, quando ele é convocado, com um elenco forte, com uma estrela que orgulhe ele, com um time competitivo, o torcedor do Grêmio abraça isso. Sempre, sim, abraçou e não vai mudar. E a gente aposta muito nessa sinergia que nós vamos ter entre diretoria, elenco de jogadores e comissão técnica e o torcedor, que é peça fundamental nessa equação. Nessa questão financeira ainda, a folha de pagamento não é muito alta mensal? Porque a gente está falando de valores aí que ultrapassam 20 milhões de reais e a posição de tabela ela não se verifica dessa maneira, né? O Grêmio tem uma das maiores folhas do país e não é um dos principais times em resultado, em desempenho esportivo. Ou tu entendes que não, a nossa folha tem que ser cada vez maior desde que tu tenha receita para isso. Como é que faz essa equação aí? Isso é
O Flamengo não tem uma folha de mais de 40 milhões, Chico, porque a diretoria lá está rasgando dinheiro. Teus investimentos, eles têm que ser compatíveis com aquilo que tu tens condição de pagar mensalmente, para não ficar dependendo de uma bengala chamada investidor. O investidor, ele acrescenta no endividamento. O Grêmio tem alguns investidores que devem muito dinheiro. Quando eu digo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Que o Grêmio deve para os Que o Grêmio investidores. deve. E não tem irregularidade alguma nisso. Até ficaram muito brabos comigo, porque eu falei essa frase no Rio Grande do Sul, mas é a verdade, o torcedor precisa saber da verdade. Porque muita gente acha que os investidores ao longo da história do Grêmio tiveram o mesmo gesto do Marcelo Marques, de comprar o estádio e doar. Não, esses aportes financeiros não são doação, são empréstimos. Tem um custo, né? Tem um custo menor, obviamente, de que de uma instituição bancária, mas é um custo altíssimo, porque gera um endividamento para o Grêmio que tu tens dois problemas. Primeiro, tu acumula o endividamento geral e segundo, tu não paga o investidor. E aquilo vai virando uma bola de neve, entendeu? Então eu te digo assim, nós precisamos atuar nisso. O Grêmio, como eu disse, tem que ser autossustentável. A marca Grêmio, ela é gigantesca para tu dependeres de um CPF. Não faz nenhum sentido isso. E talvez o Marcelo Marques tenha deixado claro que não faz sentido, porque tu não sabes o ambiente que a pessoa vive politicamente, tu não sabes a condição de saúde de determinada pessoa. Então, todos nós passamos, Chico. O Grêmio vai ficar. Se tu tens toda a tua estrutura administrativa, os teus projetos amparados numa pessoa física, se acontece algo com essa pessoa física, o clube fica a ver navios daí. Sim. Então o Grêmio precisa enfrentar isso de frente. Nós temos esse compromisso. Nós vamos investir cada vez mais na busca por novos patrocinadores, ou seja, mesmo que sejam investidores titulares de empresas, mas que o aporte realizado, a contrapartida seja exposição de marca. Ok. Chega de empréstimo no Grêmio, o Grêmio não pode mais conviver com isso. Só pegando um gancho nisso, porque ele citou aí a questão recente de que o Grêmio teve atraso de salário e recorreu a um desses investidores, que é o Celso Rigo. E o Celso Rigo é um empresário que ajuda o Grêmio há muito tempo. Só que, nesse momento, ele é um agente político, porque o Celso Rigo está vinculado à chapa de Odorico Roman. O filho do Celso Rigo, inclusive, está na chapa também. E eu vi que tu já te manifestasse a respeito disso. Mas existe a possibilidade de Paulo Calef, então presidente, trazer Celso Rigo para, daqui a pouco, ser um parceiro? Eu já entendi que você não curte muito essa ideia, né, do investidor ali, de depender de um investidor. Mas o Celso Rigo é uma figura presente no Grêmio há muitos anos. Qual a tua ideia? Chico, terminada a eleição, eu me torno presidente do Grêmio e de todos os gremistas. Eu não vou ter uma presidência voltada para determinado setor político dentro do clube. Isso é outra ruptura também que nós precisamos promover, porque é assim que o Grêmio caminha há muito tempo. É um antagonismo de posicionamentos, como se houvesse gremistas maiores que outros. Uhum. Todos nós temos participação na construção da história do Grêmio. E o Grêmio jamais dependeu de só uma pessoa. O Celso Rigo, ele vai ter as portas abertas do clube, mas que o investimento seja condicionado à exposição da marca das suas empresas. Ok. Simples assim. Nós temos condição de fazer isso. É bom para todos, é um ganha-ganha. Tu teres um clube que promove um engajamento tão grande como é o Grêmio. Imagina, nós estamos no sul do país, fora do centro financeiro e televisivo do Brasil, mas nós estamos aqui num dos principais podcasts do país falando de Grêmio, porque o Grêmio tem repercussão. Então isso é que a gente precisa entender.
é uma baita sacada para o empresário associar a sua marca ao Grêmio e ter exposição dela por onde o Grêmio estiver. Ainda mais com uma estrela mundial. Que vai vir. Uma figura. Que vai vir. Calef, ouvindo você falar, parece simples esse trabalho de gestão, né? Hoje a gente fala muito que a gestão profissional é quando o clube se torna SAF, né? Aí parece que resolveram todos os problemas dos clubes, porque os clubes só mudou essa nomenclatura. Hoje o clube é SAF, então parece que os problemas já não tem mais dívida, o time vai ser campeão porque virou SAF. Qual que é o teu olhar para isso? Porque é um assunto que está muito aflorado, né, no meio de comunicação, muitos clubes se tornando SAF. Existe uma possibilidade de ter do Grêmio se tornar uma SAF dentro de uma, sei lá, uma gestão sua, você controlar? Eu acho que o Fortaleza tem mais ou menos um formato assim, né? O Marcelo Paz na época esteve aqui falando que ele gerenciava alguma situação nesse sentido. Qual que é a tua visão em relação a essa administração? Se o clube vai ou não vai, ou aceita essa situação de se tornar SAF? A gente tem um entendimento, Denilson, que o Grêmio tem um longo caminho a percorrer antes de pensar em ser SAF. Boa. Tá? Eu costumeiramente digo que quando nós tivermos o Flamengo e o Palmeiras caminhando para a SAF, bom, aí a gente tem um indicativo claro de esgotamento de receitas no mercado. Porque você tem o Flamengo hoje, o Flamengo e Palmeiras como referências. Referência. Boa. Nosso gerente de operações, abrindo um parênteses, inclusive, sim, ele participou ativamente do plano de gestão lá atrás, em 2013, do Bandeira de Melo, no Flamengo. Que sofreu bastante naquele processo. Então ele é um cara acostumado com esse tipo de situação, e o Flamengo, à época, tinha uma situação financeira muito mais delicada do que a do Grêmio. Então esse é um ponto. O Grêmio tem um longo caminho a percorrer de exploração da sua marca antes de migrar para a SAF. Antes de pensar nisso. Aí os problemas que eu identifico, que é da própria conjuntura da SAF. O principal objetivo que um clube migra para a SAF é a possibilidade de fazer recuperação judicial e equacionar os seus débitos. E aí vem o primeiro problema. Porque, em regra, as garantias do processo de recuperação judicial, elas ficam vinculadas ao clube associativo e não à SAF. SAF, para quem não tem tanta proximidade com o tema, é uma empresa criada do departamento de futebol. E ali os investimentos eles vêm diretamente para aquela empresa, para aquele CNPJ. Mas as garantias de todo o processo de recuperação judicial ficam vinculados ao clube associativo. No nosso caso lá, seria o Grêmio Futebol Porto Alegrense e não o Grêmio SAF. Então esse é o primeiro risco. Porque o investidor, como qualquer business, se ele identificar que aquilo ali já não é mais atrativo para ele, ele vai fazer a conta e diz, olha, esse investimento que eu fiz aqui não valeu a pena. Não valeu a pena, sim, não complica a minha situação, tchau, vou embora. Daqui a pouco, imagina, vamos de maneira aqui folclórica pensar que algum investidor possa ter um clube no Brasil, outro na França e um nos Estados Unidos. E essas operações começarem a dar problema na França e nos Estados Unidos. Onde é que vocês acham que o problema vai estourar? Eu entendi a referência. Então isso é muito delicado, muito delicado. E o dado concreto, nessa temporada, nenhuma SAF, nenhuma, nem a do Grupo City do Bahia teve resultado financeiro positivo. Voltando, só para não perder uma pergunta que passou pela minha cabeça, quando você estava falando de montagem de elenco, mudança drástica, tem um ponto aí que eu acho que é importante falar, e aí dentro da tua gestão, o calendário ele muda, né? Ele muda para 26, né? Muda, vai ser tudo antecipado. E já tem isso também já monitorado, né? Já tem pensado nisso, porque acho que é uma mudança de montagem de elenco. Né? Já pega férias, né? Por causa no meio do caminho. Então tem um... Não, e vem duas situações daí que a gente avança, Denilson, a partir do teu questionamento, que é justamente a utilização da base. Boa. Então o Grêmio está com o seu elenco sub-17 aí sendo muito exaltado.
próximo de uma conquista de campeonato brasileiro. Então isso já deixa uma porta aberta para algo que para nós é fundamental. É o uso da base com maior potencialidade. O Grêmio usa pouco a sua base. O Grêmio, em todos os seus títulos ao longo da história, sempre teve grande uso da base. Sempre. Importante isso. Então, assim, a possibilidade do calendário é de já dar cancha para essa gurizada. Já larga eles no Campeonato Gaúcho e vão embora. Aí não adianta. Sim. Tu sabe bem disso. Qualidade técnica tem que prevalecer sempre. Tem que ter cuidado para não queimar etapas e o moleque lá cair em desgraça na torcida. Sim. Lógico que tem. Mas é para isso que tem todo o ambiente do departamento de futebol. Agora, se tem oportunidade de botar para jogar, vamos matar no peito, vamos abraçar essa gurizada e eles vão enfrentar o gauchão desse ano, certamente, para que o time principal possa se preparar melhor aí numa Vai ter uma pré-temporada. mudança boa de calendário. E a relação com os empresários? O Renato Gaúcho era um que batia muito nessa tecla, né? Porque às vezes o empresário acha que o ativo dele vale mais do que necessariamente, ou às vezes quer influenciar na escalação do treinador. Os empresários que são, eu acho, sem generalizar, né? Evidentemente, tem muitos empresários que fomentam de uma forma positiva o futebol e o empresário, né, muitas vezes eles acabam tendo um poder superior dentro de um clube, né? E até na relação com a família, porque muitos vêm de uma origem humilde e tal. Como é que trabalha esse acesso do empresário? São duas situações, Chico, que nós vamos tratar. Primeiro disso é que muitas vezes o empresário ele acaba, em alguma circunstância, fazendo o direcionamento do atleta para outro clube. Isso é muito sério, porque daí a gente perde um ativo que teve uma caminhada dentro do clube e ele acaba sendo entregue para outra instituição, fazer ali a lapidação final, inseri-lo no profissional e ganhar dinheiro com esse atleta posteriormente a uma conquista. Porque isso é outro passo para mim que é fundamental. O atleta, antes de ser vendido, ele tem que entregar desportivamente, o atleta da base. Ganha e aí nós vamos fazer uma venda que seja o valor do Grêmio. O Grêmio não vai mais ceder à pressão e fazer vendas de ativos seus para tapar buraco. Não vai mais isso acontecer. É que quando tu tá devendo, né, quando tu tá com problema, qualquer grana aí tu tem te que ajuda, ter, né? Aí tu tem que ter a capacidade, Chico, de sentar com teus credores. De não E depender disso. explicar a situação. Quando tu fala a verdade, tu tem transparência no clube, a tua credibilidade para buscar um alargamento de dívida, um melhor parcelamento, isso vem de uma forma melhor. Isso é obrigação da direção do clube. Mas a partir dessa questão toda, identificada de processos da base, é que um dos projetos que nós temos é que nenhum atleta da base do Grêmio ele vai ser liberado sem anuência do departamento profissional de futebol. Ou seja, vai ter que vir uma requisição, uma justificativa, dizendo por que o Chico e o Denilson estão numa listagem para dispensa. A partir disso, o departamento profissional vai ter uma comissão que vai analisar vocês dois e aí vai anuir ou vai dizer, não, está errado isso, eles permanecem no clube. Trabalho delicado, né? Sensível. Delicado, mas tem que ser feito. Que exige uma dedicação muito grande, né? E em relação também às categorias de base, a gente pretende reativar o futsal no Grêmio. Opa. Aí por duas circunstâncias. Primeiro, que é um grande captador de atletas. Todo craque É verdade. começa no futsal. Bem lembrado. Começou no futsal. Comecei. Olha, viu? Comecei. E a segunda situação é que o futsal está muito próximo de se tornar modalidade olímpica. Olha aí. Então tu tem também um outro viés de produção de novas receitas, que é lei de incentivo ao esporte. Flamengo, que é um clube consagrado na modalidade olímpica, o Flamengo ele atrai um caminhão de dinheiro a partir disso. E é dinheiro limpo, direto, voltado para investimento no clube. A base é o maior patrimônio, né? Eu acho até que a gente tem uma pergunta do Jackson Follman, que ela tem a ver também com a categoria de base. Tem como soltar aí? Que aí a gente pegava o gancho aí. Boa.
Calef, minha pergunta é: existe algum projeto para incluir mais ex-jogadores na gestão do futebol profissional e também das categorias de base? Um grande abraço, abraço ao Dena, abraço ao Chico. Bom programa para todos vocês aí. É uma oportunidade do Calef falar sobre o Darley, o Maicon, e se também na categoria de base tem uma ideia aí de trazer os atletas e tal. Eu até, Chico, eu entendo. Um abraço, Foma. O questionamento do Foma é bem dirigido, tá? O Grêmio, ele tem feito um projeto muito bacana que é dos Masters. É isso que ele está se referindo ali, acerca dos ex-atletas. O Grêmio tem que ter cada vez mais direcionamento e cuidado com os seus ex-atletas, porque eles fazem parte da nossa história. O São Paulo tem um projeto muito bacana, que é um camarote de ex-atletas, que ali o torcedor ele pode vivenciar uma experiência, tirar foto com o seu ídolo, ter um contato. O Grêmio já faz algo similar, mas em escala muito menor. Então nós temos que valorizar quem já passou pelo nosso clube e exaltou as nossas cores. A gente vai ter muito cuidado e vamos ampliar esse projeto e essa atenção para a categoria Master, que eles inclusive jogaram com o time do Romário no último final de semana em Gramado, lá um amistoso. Então, muito bacana esse projeto e ele tem que ser cada vez mais desenvolvido. Termina, perdão. E as categorias de base, eu falei dessas situações, mas a gente tem previsão de cuidar delas desde as escolinhas, ou seja, das escolas conveniadas que o Grêmio tem, de fazer um sistema de monitoramento integrado, que o Chico, que está lá em Salvador, o gerente da escola conveniada, ele faça um relatório, diga, ó, o Chico está se destacando aqui. Isso cai automaticamente para o Grêmio, em Porto Alegre. O Chico é colocado num outro patamar de observação. Aí começa a se identificar a questão, obviamente, técnica, mas familiar, escolar, psicológica, nutricional desse menino. Vai ser feita uma análise final in loco, ou seja, se vai até a cidade onde está o Chico atuando, para que venha um relatório para o Grêmio dizendo vale a pena investir. E aí o Grêmio faz o que os captadores acabam promovendo sistematicamente. Ofertar um subsídio para a família e começar a estruturar a vinda para o Rio Grande do Sul. Qual é a contrapartida disso que só o Grêmio pode fazer, só o clube de futebol pode fazer? É deixar vinculado contratualmente com a escola conveniada um percentual de venda futura dos direitos econômicos. O empresário não pode fazer isso, mas o clube pode. A base eu estava falando da base, né, de um ativo importantíssimo do clube, assim como é o torcedor. Eu acho que tanto o torcedor quanto a base são os principais ativos do clube, assim, né? A base por si só constrói, vende e aí faz a conta girar. Antes da gente entrar também numa, que eu acho que é importante a gente falar também sobre essa valorização do futebol feminino, a gente vai ter Copa do Mundo daqui a 2 anos, né, aqui no Brasil. O Grêmio é um dos times destaque dentro do futebol feminino. A base feminina do Grêmio é uma base vistosa, aparentemente. Pô, tá aí a Lorena, né? Nossa goleira. E seleção brasileira e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é importante que as meninas também se sintam importantes, né? Porque a gente fala muito e valoriza muito o futebol masculino, por tudo que o futebol masculino gera, financeiramente falando, mas eu acho que a gente está num momento que é propício falar também dessa valorização do futebol feminino. Mas antes pausa o tempo, antes a gente vai falar da nossa patrocinadora master do podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, porque a KTO está com a Liga do Milhão. Se você é um bom palpiteiro, chegou a sua hora de mostrar isso para o Brasil todo e ganhar a chance de concorrer a R$1 milhão, né, Chico Garcia? É isso aí, a Liga do Milhão na KTO, o maior concurso de apostas do Brasil. Você está convocado, o QR Code está aí na tela. Dena, todo dia o maior pontuador, por exemplo, ele leva R$1.000 em apostas grátis. E para participar é muito fácil. Você só entra lá no site da KTO, na aba de promoções, vai estar lá, Liga do Milhão, tá o rostinho do Denilson lá, você bota aceito participar. Você já está habilitado. Qualquer aposta que você fizer de R$5 ou mais, você já está concorrendo. Olha e o ranking mensal, que os 500 melhores dividem R$100 mil,
em apostas grátis. E o melhor, os 10 ou os top 10 de cada mês garante vaga no evento final, que é lá no final do ano. Provavelmente aí em Porto Alegre, até porque esse podcast está sendo praticamente direcionado ao Sul. E aí você vai ter essa chance de brigar, né, por um prêmio de R$1 milhão. O Chico explicou aqui que é simples, né? O site kto.bet.br, entra na liga clicando lá no aceito participar. Isso aí. E já era, né, Chico Garcia? Já era, aí você está habilitado. Toda aposta de R$5 ou mais, você já começa a somar pontos. E aí é muito legal que a KTO divulga os rankings ali, semanais, mensais. Aí você fica concorrendo, desafiando seus amigos. Venha para a KTO, site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Liga do Milhão, bem lembrado, Chico, para maiores de 18 anos. Mostre que você é o melhor palpiteiro do Brasil. Voltando com o tempo do nosso convidado. Faltou uma resposta dele. Sim, sobre mas o pode Danley, voltar um tempo. Sobre o Danley e o Maicon, né, que estavam lá no teu projeto de apresentação. Não, mas aí a gente volta. Não, mas o Danley e o Maicon, eles vão ter funções no departamento de futebol. O Maicon mais vinculado tecnicamente ali à questão dos atletas e comissão técnica. O Danley num gerenciamento. O Danley ali tratando mais das questões administrativas do clube. Mas deixar claro para o torcedor que o Grêmio vai contratar um executivo de renome, já com uma larga trajetória, que vai ser o cérebro do departamento, como eu falo. Então, o Danley e o Maicon, eles, é importante deixar claro também, Chico, não estão vindo a atuar pelo que eles fizeram tão somente ao longo da nossa história, mas eles foram se preparar. Eles realizaram cursos de gestão da CBF. O Danley, inclusive, foi fazer o curso de licença B de treinador para absorver mais questão de sistemas de treinamentos e tudo isso, para que, de fato, eles possam contribuir. O Danley e o Maicon, eles não vão ser escudos de gestão. Eles estão para trazer a sua experiência no futebol e o seu preparo, tendo uma oportunidade de começar nessa atividade executiva no clube da dimensão do Grêmio. Mas não é que eles vão conduzir a política de futebol, e eles têm bastante clareza disso. Eles são engrenagens participativas desse mecanismo. O Maicon mais próximo da comissão técnica e o Danley mais próximo da diretoria? Da diretoria, do executivo de futebol. Tá. Tudo tem que ser interligado, Chico. Um departamento de futebol, para ele funcionar bem, tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado. Exato. Se tu tem um presidente aqui, um diretor esportivo aqui, um VP de futebol aqui, acabou, velho. Pode demorar um pouquinho, mas uma hora a corda vai estourar, e aí quem paga é o clube. Claro. Exatamente. Antes de você falar sobre a pergunta que eu te fiz em relação ao feminino, esse processo do ex-atleta trabalhar numa gestão, sendo capacitado, eu acho que é um cenário ideal. Né? Obviamente o cara constrói uma história, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é jogar no Master e valorizar a marca Grêmio, pela história que você fez jogando pelo clube, que eu acho muito bacana, porque você mandar um Master para qualquer lugar do Brasil representando o Grêmio, você ativa a marca nesse local com os ex-jogadores, e outra coisa é isso que você acabou de responder, que é a captação, a capacidade dos ex-jogadores, estudaram, fizeram os cursos e agora eles vão para a prática. Que eu acho que isso é um cenário ideal. Para a base, também, tanto do feminino quanto do masculino, pode ter também ali ex-jogadores também com essa capacidade? Tendo, porque esses Maicon e Darlan já estão lá num outro cenário. Tendo essa situação de ter se preparado para desempenhar a função, não tem nenhuma linha de restringir nada. Muito bom. E o feminino? Futebol feminino. Não, é isso. E o futebol o Chico ele fez referência a uma situação da Copa do Mundo, que vai ter aqui no Brasil, e o que pouca gente sabe é que existem empresas que elas são voltadas apenas a patrocinar a modalidade do futebol feminino. Elas não querem patrocinar o futebol masculino. Então, tu tem uma abertura, uma expansão desse mercado em atração de novas receitas que é enorme. Esse é o primeiro ponto. A segunda situação é
No caso do Grêmio, nós termos aqui como exemplo o Corinthians. O Corinthians, ele tem duas questões que me chamam muito a atenção. Primeiro, o Corinthians fez uma parceria com uma empresa de cosméticos, né, de shampoos, de condicionadores, e criou uma linha de produtos para as jogadoras. E pelo que eu acompanhei em reportagens que eu li, isso foi um grande sucesso. E a outra situação é a produção com uma empresa parceira também vinculada a produtos femininos de uma série, que eu acredito que ela, se não foi para o ar, ela deve estar para ir para o ar uma série produzida pelo Corinthians. O que eu quero dizer com isso? Nós, na Grêmio Studio, vamos ter produção de conteúdo específico para o futebol feminino. E ali tu tens a possibilidade de atrair essas empresas que querem estar vinculadas a esse segmento. Mas mais do que isso, o Chico falou da Lorena, nossa goleira, que foi vendida. Excelente goleiro. Nós temos um projeto de que quando uma atleta do clube seja vendida, que esse dinheiro não vá para o caixa geral do Grêmio, mas que ele retorne em investimento para a modalidade. Isso é legal. Tá? Excelente. Esse é um compromisso que nós temos de fazer isso. E a partir dessa situação de atração de novas receitas, novos patrocínios e direcionar valores de vendas para o próprio departamento do futebol feminino, nós irmos buscando aprimorar essa modalidade. Quem sabe até fazer futuramente um CT que absorva tudo. Esse é o nosso grande sonho. A gente tem o objetivo de tentar fazer um CT que interligue o departamento de futebol profissional masculino, todas as categorias de base que podem, por faixa etária, frequentar o mesmo ambiente, né, que isso é a partir ali do nosso sub-13, sub-14. Antes disso tem que ficar num ambiente separado de escolinha, por orientação até de política governamental. Então, nós temos esse sonho de ter toda essa vinculação de categorias, inclusive o feminino, num mesmo ambiente, numa área do clube. Muito bom. Um processo longo, mas que alguns empresários já estão demonstrando interesse em participar de uma concepção diferente em prol de investir na construção desse nosso projeto. Fala, Chico. Não. Em relação às relações com federações, ligas, a gente fala muito, né, que às vezes o clube X não tem presença em tal situação ou em tal núcleo. Como é que vai ser esse posicionamento, se caso você for o presidente? Isso, Denilson, é compromisso e carga do presidente. O presidente, do mesmo modo, quando as coisas não estão bem, é ele que tem que vir para a linha de frente prestar esclarecimentos com o seu torcedor. É obrigação dele agir no bastidor para consolidar um posicionamento político do clube. O Grêmio perdeu trânsito nisso. O Grêmio, historicamente, especialmente pelo presidente Fábio Koff, sempre foi um clube líder nas discussões do nosso futebol e o Grêmio, sem dúvida, perdeu espaço. Nós precisamos reconstruir essas pontes para que estejamos sempre numa posição de protagonismo no futebol brasileiro e não como aqueles que têm que acatar determinada situação que outros clubes venham a se impor. Eu tenho respeito por todos os clubes do futebol brasileiro, mas como não pode ser diferente, eu sou uma pessoa que nutro desde muito cedo o tamanho do meu clube. E a marca Grêmio, ela não deve para nenhum clube desse país. E nós vamos impor isso, os nossos interesses, do nosso torcedor, institucionalmente em todas as discussões que houverem. Muito bom. A gente está com uma regressiva na tela ali, a gente tem 13 minutos. Eu tenho uma questão sobre a Arena, mas antes tem uma última pergunta de um vídeo que nós temos aí para exibir aqui no podcast. Vamos lá. Eu tenho visto nessa campanha muito se falar sobre profissionalização de gestão e novas fontes de receitas. O Grêmio tem 10 milhões de torcedores e um estádio que cabe 60 mil pessoas. Então eu queria saber do candidato Paulo Calef quais são as propostas dele concretas
Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Augusto Guenos, cônsul de São Paulo. Eu tenho visto nessa campanha muito se falar sobre profissionalização de gestão e novas fontes de receitas. O Grêmio tem 10 milhões de torcedores e um estádio que cabe 60 mil pessoas. Então eu queria saber do candidato Paulo Calef quais são as propostas dele concretas para que o Grêmio se relacione, o clube se relacione com esses torcedores que não frequentam o estádio. Sejam eles torcedores do Rio Grande do Sul, fora de Porto Alegre, ou até mesmo fora do Rio Grande do Sul, como é o nosso caso aqui em São Paulo. Queria entender do candidato também quais são as propostas para o departamento consular e para os consulados. Obrigado, abraço. Boa pergunta. Vamos lá, vamos tentar ser sintético, assim. Tem modalidade prevista associativa para pessoas de fora, com produção de conteúdos exclusivos para eles, como, por exemplo, abrir uma live um dia para determinado consulado e só eles vão assistir o treinamento do clube naquele dia, vão interagir com os jogadores, com comissão técnica, e depois o Grêmio vai mandar um kit do clube para esse consulado lá poder fazer a distribuição como entender melhor. Mas os consulados eles têm uma grande potencialidade, que é esse contato em qualquer lugar que estiver. Então, seja na modalidade física ou virtual, os consulados vão poder passar a ser um ponto de venda Grêmio Mania, que é a loja oficial do clube. A partir disso, vai haver um ranqueamento por regiões, proporcional a cada tamanho de cidade e, consequentemente, de consulados. E ali nós vamos, então, a partir disso, fazer por meritocracia envios de ingressos, que é um grande problema para esse torcedor que está fora, e também visitação do Grêmio. Especialmente ali na nossa região sul, nós temos um projeto que se chama Rota Tricolor, que vai ser um ônibus ou um caminhão do Grêmio, nós ainda estamos alinhando com os nossos parceiros, mas quando o Grêmio tiver um grande jogo aqui em São Paulo, por exemplo, por uma Copa do Brasil, nós vamos ir na cidade de Juí. Lá vamos instalar um telão, vão ter os atletas, vai ter esse caminhão que vai prestar, inclusive, serviços sociais para a comunidade gremista, vão ter os troféus do clube, vai ser possível se associar, vai ser possível fazer reclamações à ouvidoria, mas ter uma experiência do clube naquele jogo determinado enquanto o Grêmio estiver fora do Rio Grande do Sul. Em relação ali à arena, aproveitando, nós vamos desenvolver a área de acolhimento ao torcedor do interior. Vai ser um espaço com segurança e cobertura para estacionar ônibus, vai ter churrasqueiras, áreas de descarte, banheiros estruturais, não banheiros químicos, e uma área de descanso para esses torcedores, Denilson, que às vezes eles passam 12, 14, 15 horas viajando, desde o Paraná até os pontos mais extremos do Rio Grande do Sul, para estarem ali vivenciando e apoiando o Grêmio. Então nós temos o compromisso com esse torcedor de vivenciar e fornecer uma experiência melhor, tratá-los efetivamente como cliente. Tem a questão da arena, que eu sei que tu vai me perguntar. Porque o futuro presidente ele vai receber algo diferente das últimas gestões, né? Ele vai receber um estádio nosso. E a gente já está tendo uma experiência aí nos últimos dias, meses aí, com o estádio sendo do Grêmio. Como é que tu acha que vai ser essa transição com a equipe do Marcelo Marques e de que forma, né, explorar agora, né, um estádio próprio, que é algo que a gente não tinha nos últimos 12 anos aí? O Grêmio, Chico, já vem participando ativamente da operação do estádio. Existem colaboradores do clube já vinculados ao dia a dia. Os colaboradores da Arena, que são em torno de 40 pessoas, eles vão ser absorvidos pelo quadro de funcionários do Grêmio. A Arena, ela tem uma possibilidade grande de exploração. A gente tem o name right do estádio, mas o Grêmio tem que aprender também, fora essa questão que nós vamos entregar da área de acolhimento ao torcedor, explorar melhor comercialmente o estádio. Então, ampliar as zonas de alimentação. O Grêmio hoje ele tem uma loja apenas no setor oeste do estádio, que não comporta mais a paixão do torcedor. A nossa ideia é termos uma loja, então, nova no setor leste da arena, mas também colocarmos postos avançados de venda, postos móveis, que facilitem
esse direcionamento do torcedor para chegar mais fácil na compra de um produto, de uma camiseta, especialmente para criança. É muito frustrante quando nós chegamos no estádio, eu já passei por isso, de estar com meu filho, tentar chegar para adquirir um produto e ter uma fila gigantesca que não permite que isso se consuma. É perda de receita e a frustração para o torcedor. A gente tem que trabalhar isso. A questão, obviamente, associativa, né, Chico? Isso vem como incremento de receita, mas o nosso compromisso de gestão é primeiro entregar e depois pedir que o torcedor se associe se ele achar que efetivamente o que a gestão está fazendo é condizente com o tamanho do clube. O Case Soares, ele foi justamente nessa linha. Nisso, né? Os 50 mil sócios, o Grêmio... O Grêmio tinha, no início da gestão, em 2022, final de 2022, 60 mil sócios. Em dezembro de 2023, eram 118 mil sócios. Imagina, dobrou. Essa loja, Grêmio Mania, que é a única que o clube tem a receita, todas as outras, elas funcionam em sistemas de franquias, faturou em 2023 45 milhões. Isso foi o dobro do recorde que foi com o tricampeonato da América em 2017. Então, assim, é o grande potencializador, como eu falei para vocês aqui insistentemente. Quando o Grêmio entrega um produto para o seu torcedor, o torcedor abraça. O torcedor é convocado e ele vem junto com o Grêmio. Alguns pontos importantes, a gente está chegando a quase 5 minutos do final desse podcast dedicado à candidatura do Paulo Calef. Alguns pontos importantes que você citou aí no meu ponto de vista, que é a repercussão e o olhar para a base, o resgatar o sentimento do torcedor gremista. Desde 17, o Grêmio não ganha um título de expressão, né? Maior, 18 teve a Recopa, né? Sul-Americana, mas... Que só ganha se você for campeão da Libertadores. Então, alguns pontos importantes, a chegada de ex-jogadores capacitados para valorizar ainda mais a marca, mas para essa reta final, obviamente, sendo repetitivo aqui, que eu falei isso já no começo dessa conversa, o campo fala, né? O que é o time. Vamos imaginar o cenário que você conquistou, né, a presidência do Grêmio, olhando para o campo, um prazo mais ou menos de que essa roda vai começar a girar dentro de um sentimento que você acha que é o ideal. Futebol não tem prazo, né, Denilson? Sabe bem isso. Nosso compromisso é fazer o Grêmio competitivo e protagonista desde saída. Boa. Isso é implementação de trabalho. Esse nosso projeto, ele não surgiu do nada. Eu não estava em casa semana passada e me coloquei agora como candidato à presidência do Grêmio. A gente vem há muitas mãos estruturando esse projeto há 2 anos. E isso favorece que nós tenhamos uma caminhada já de uma planificação muito maior do que os nossos concorrentes, com todo respeito. O Grêmio não está e não pode mais trabalhar com situações ali de ajuste momentâneo. O Grêmio tem que ter uma gestão que o possibilite uma caminhada para o futuro. Isso é gestão, isso é governança, mas não tem como abdicar do resultado esportivo. É o nosso objeto, é o nosso compromisso. O torcedor do Grêmio pode ter certeza que vai se orgulhar do que ele vai ver a partir de janeiro de 2026. A gente está chegando no final ali. Não, me parece, assim, a gente já conversou algumas vezes, né, Calef? Eu sei do teu trabalho já de antes, né, da dedicação de montar esse projeto, mas me pegou só a questão da unificação do clube. Talvez seja um grande desafio nesse sentido, né, porque infelizmente, né, a gente tem questões, vertentes políticas dentro do clube, né, e tu acha que vai conseguir fazer isso, trazendo daqui a pouco o próprio presidente Alberto Guerra, que está terminando a gestão de uma forma até um pouco, né, em relação ao torcedor aí um pouco para baixo, com outros adversários que possam ser nesse momento? Você acha que vai conseguir unificar o clube nesse sentido? A tentativa ela tem que ser feita, Chico.
A obrigação do presidente é tentar construir pontes e não derrubá-las. Como eu falei, a partir do primeiro minuto de encerramento do ambiente eleitoral, aí é um presidente que tem que trabalhar em prol de todos os gremistas e não dos seus amigos ou de determinado projeto político. É interessante o olhar, né? Eu fico nessa minha nova fase de, enfim, comunicador. A gente está vendo um futebol poluído, né? Na gestão, né? A gente tem um produto tão rico que é o nosso futebol, só que a gestão parece meio poluída, né? Então, que você, nessa reta final de podcast, que você consiga colocar em prática, né? Toda essa ideia, né? Porque realmente são ideias plausíveis, que você consiga dar esse passo, que o teu time consiga andar alinhado, porque eu acho que o sucesso só vem quando todos estão remando para o mesmo lugar. Parece uma frase vazia, né? Mas não é uma frase vazia. Remando para o mesmo lugar, às vezes demora um pouquinho, mas o resultado começa a surgir. Então, que você tenha sucesso, né, nessa tua caminhada, nesse teu novo caminho. A gente está terminando. Que mensagem deixar para o torcedor gremista? O torcedor tem esperança, que o torcedor tenha confiança no nosso trabalho, que nos conceda um voto de confiança para que nós possamos explorar todo o protagonismo do Grêmio, dentro e fora de campo. Agradeço muito a oportunidade que vocês me concedem com esse convite. Uma honra, uma satisfação para mim. E eu quero quebrar um pouquinho só o protocolo de mandar um beijo para os meus filhos, para a Giovana, para a Gabriela, para o Gustavo, que são as pessoas que mais sentem o distanciamento do papai. Mas você sabe que a gente está trabalhando para cuidar do nosso Grêmio, tá, meus amores? Então, um beijo para vocês e muito obrigado aí. Essa parte quebra sempre, né? Porque família, né, a gente irmão? é pai, a gente Família. sabe a responsabilidade que é estar num cargo como esse, né? Caso ele seja eleito. E já antes da eleição, já sei e imagino o desgaste, né? De exposição e tudo mais. Então, a gente deseja sorte, sucesso, independentemente do que aconteça, Calef. E que você conte conosco aqui também. E que você aí tem 10 segundos, diga o nome da estrela mundial aí, que é o que todo mundo quer saber. Vai te fazer feliz, tu vai ficar com esse sorriso. Então tá bom. Tentei, pessoal, tentei. Pessoal, mais um podcast de Nilson Show com o meu parceiraço Chico Garcia, um podcast diferente dedicado ao torcedor gremista, porque temos o candidato Paulo Calef. Essa emoção de final sempre mexe muito comigo. Você que me acompanha o Chico Garcia nas redes sociais, a gente se sensibiliza e sente muito essa questão familiar. A gente também sai de casa todos os dias para poder trabalhar e às vezes fica pensando nos nossos filhos, mas também é em prol dos nossos filhos, é em prol dos nossos. Eu imagino que o Paulo Calef também pensa dessa forma, tem um sentimento envolvido aí, né, Calef, com o clube. Então você sai para trabalhar, mas o coração, a cabeça fica lá na família, que também é para o bem-estar deles, né? Queria te agradecer por ter aceitado esse convite, um podcast diferente. É a primeira vez que a gente faz um podcast voltado a uma gestão política de um clube e acho que a gente conseguiu cumprir com a nossa, né, Chico Garcia, com a nossa missão aqui. Abordamos obrigado. Os temas aqui. Eu que agradeço, gente. Uma honra mesmo. Obrigado. Sucesso. Vamos ver se você volte como presidente. Se Deus quiser. Do Grêmio. Pessoal, agradecer a KTO, que é a nossa patrocinadora master aqui do podcast. Também a Melita, que é o café oficial do Real Madrid, masculino e feminino. Obrigado pela audiência, se inscrevam no canal e até o próximo episódio. Valeu!